Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu novo encontro semanal com a segurança jurídica do mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontraremos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela Pred News, seu principal portal de notícias condominiais. Então, aproveita para já clicar no botão de se inscrever aqui no canal. Segue as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Agradeço em nome da Pred News o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídico para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores Condoasp, Assessoria Condominial, e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui, elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. Bom, hoje eu vim assim, com essa blusa mais temática, para dar um spoiler sobre o nosso tema de hoje. O tema trata de uma situação que promete voltar a movimentar os condomínios durante a Copa do Mundo. Até onde vai o direito de comemorar e onde começa o direito ao sossego dos vizinhos? Durante grandes eventos esportivos, é natural que aumentem as reuniões entre amigos, o uso das áreas comuns e as comemorações após os jogos. Mas, quando a festa ultrapassa os limites do razoável, surgem conflitos que podem resultar em advertências, multas e até ações judiciais. A legislação brasileira garante tanto o direito de celebrar quanto o direito ao sossego. O Código Civil estabelece que nenhum condômino pode utilizar sua unidade de forma prejudicial ao descanso, à saúde e à segurança dos demais moradores, ao mesmo tempo em que exige dos síndicos uma atuação equilibrada, pautada na prevenção, no diálogo e no cumprimento das regras internas. Diante desse cenário, surge a pergunta: como os síndicos devem agir durante a Copa do Mundo? Existe uma tolerância maior para as comemorações? E quando o excesso deixa de ser uma simples festa e passa a configurar perturbação na convivência? É exatamente isso que vamos esclarecer juridicamente a partir de agora. Para me ajudar a traduzir o juridiquês e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, receberemos a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo, especialista em processo civil, direito empresarial, licitações e direito do trabalho. Ela tem vasta experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Boa tarde, Camille. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando novamente aqui nessa edição do Tribuna. E hoje eu não vim no dress code, me desculpe. A Copa do Mundo realmente é um momento de muita alegria, de união e de emoção. Mas também é um período que surge diversas dúvidas dentro do condomínio, né? Hoje a gente vai tentar traduzir a legislação para a vida real, mostrando como moradores e síndicos podem aproveitar esse momento sem abrir mão do respeito e da boa convivência, onde termina o direito de propriedade, aonde começa o direito da boa vizinhança, né? Eu tenho certeza que hoje será um debate muito esclarecedor. Obrigada, doutora Vanessa. E agora, né, que a doutora Vanessa desenhou esse cenário, nos deixou na mesma página, é hora de trazer nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Para começar, recebemos a doutora Maria Helena Pessoa Tavares. Ela é advogada, gestora do escritório Helena Tavares, com atuação desde 2020 no direito condominial, na recuperação de crédito condominial e no direito contratual. Pós-graduanda em Direito Imobiliário e Condominial e em Direito Penal e Processo Penal.
combina conhecimento técnico e experiência prática na gestão de conflitos, contratos e demandas condominiais. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Helena. Obrigada, Camille. Agradeço o convite por estar participando do Tribuna Condominial. É um momento importante em que a gente está vivendo os jogos, as comemorações, e eu acredito que aqui vai ser muito esclarecedor, muito produtivo para enriquecer ainda mais a boa gestão condominial, a boa convivência condominial. Receberemos também a doutora Larissa Matias, advogada com mais de 15 anos de experiência jurídica, atualmente proprietária do escritório Larissa Matias Advocacia em Teresina, onde atua com foco em recuperação de crédito, direito condominial e relações imobiliárias. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, membro da Comissão de Direito Condominial e Relacionamento com o Judiciário da OAB do Piauí, e acompanha de perto as discussões jurídicas mais atuais do setor condominial no Estado. Possui formação em resoluções de conflitos, atuou como conciliadora no Juizado Especial Civil e Criminal de Parnaíba e como juíza leiga no Juizado Especial Civil e Criminal de José de Freitas. Experiência que ele confere uma visão prática e humana sobre a prevenção e solução de conflitos de vizinhança. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada, Camille. Boa tarde a todos. É um prazer estar presente hoje nessa edição do Tribuna Condominial, principalmente com o tema desse tema atual, que a gente sabe que deve estar gerando muitas dúvidas, alguns conflitos no condomínio. Então, é uma honra poder estar aqui e colaborar e poder também tirar essas dúvidas, que a gente possa fazer uma excelente edição. Obrigada, doutora. Bom, para começar, tenho aqui uma pergunta para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, se o próprio Código Civil estabelece que as interferências no sossego não devem ultrapassar os limites ordinários de tolerância, e considerando que a Copa do Mundo é um evento cultural excepcional que altera temporariamente a rotina de todo o país, até que ponto o síndico que aplica rigidamente as multas por barulho durante um jogo da seleção não está ele mesmo exercendo um formalismo cego e violando o dever de tolerância que a vida em comunidade exige em momentos de comoção nacional? O direito, ele não nasce para impedir que as pessoas sejam felizes. A Copa do Mundo é um momento extraordinário, é um evento aguardado, né? Toda festa comemorativa, assim, ainda mais uma que acontece a cada 4 anos. Então, é necessário que a gente tenha um pouco mais de tolerância. E essa tolerância, ela não significa automaticamente fechar os olhos para abusos. Então, assim, o síndico, nesse momento, ele deve ter esse papel preventivo, né, da boa gestão, né? Ele orienta, ele une aquele grupo, né, aquele condomínio, e orientar os moradores e só aplicar sanções quando realmente for necessário, quando for conversado e não for cumprido, né? É o famoso que o que é combinado não custa caro, né? É isso. Muito obrigada, doutora Vanessa. Ficou evidente que o papel do gestor diante de grandes eventos culturais, como a Copa do Mundo, não é o de agir com um formalismo cego, mas sim o de arbitrar com sensibilidade o limite entre a celebração e o direito ao sossego. Mas, para o síndico ter essa tranquilidade na mediação, as ferramentas de controle do condomínio precisam funcionar perfeitamente. Afinal, dias de jogos da seleção significam picos de fluxo na portaria, dezenas de visitantes entrando ao mesmo tempo e uma sobrecarga natural dos sistemas de acesso. Se a estrutura do seu prédio não está pronta para essa movimentação, preste muita atenção ao recado do nosso apoiador, o Banco HR. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. É exatamente isso.
Não dá para cobrar ordem e segurança se os equipamentos da portaria falham bem na hora do jogo, quando o fluxo de pessoas é maior. Com o Banco HR, você moderniza as câmeras, o controle de acesso e toda a tecnologia do seu prédio com financiamento em até 10 anos e carência de até 120 dias, com a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Quer blindar a portaria do seu condomínio antes do início dos grandes campeonatos? Entre em contato agora pelos canais na tela e fale com o Banco HR, o Banco dos Condomínios. De volta ao nosso debate sobre o limite da tolerância nos dias de jogos, vamos abrir a rodada de perguntas com as nossas advogadas convidadas. Vamos à primeira pergunta. Doutora Maria Helena, durante a Copa do Mundo, existe uma expectativa social de maior tolerância com comemorações, fogos e reuniões entre amigos. Mas, juridicamente, até onde vai essa tolerância e em que momento ela passa a configurar uma violação ao direito ao sossego previsto no Código Civil? Olá, Camille. Agradeço mais uma vez a participação, o convite. E assim, algo que eu sempre digo: o direito ele não proíbe a comemoração, ele proíbe o acesso. A gente sabe que esse momento, esse evento grandioso que é a Copa do Mundo, a gente vai sair mais, a gente vai dar um grito a mais, a gente vai escutar um volume mais alto, mas considerando esse momento, existe sim uma tolerância maior para o judiciário dessas comemorações pontuais, mas não deixa de existir a sua tolerância, o seu limite. Até porque mesmo o Código Civil, ele protege o direito ao sossego, à segurança e o descanso do vizinho. O direito de comemorar existe, mas ele esbarra na fronteira, no limite, quando esse barulho, a perturbação, ultrapassa a razoabilidade e afeta o bem-estar dos vizinhos dos demais condôminos. A partir daí, uma comemoração, um volume excessivo, já dentro, ainda que seja nesse âmbito de festa, de jogos, de comemoração da Copa do Mundo, tem que ter a cautela para esse excesso ele não invadir a esfera do abuso de direito. Porque chegando nessa esfera, invadindo o direito do próximo, a partir daí o vizinho prejudicado ele pode sim exigir judicialmente a cessação dessa perturbação e até mesmo pedir a indenização por esses danos causados em decorrência desses excessos. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Agora tem uma pergunta para a doutora Larissa. Doutora Larissa, ainda é muito comum ouvir que até às 22 horas pode tudo. Esse entendimento tem respaldo na legislação ou trata-se de um mito? Como os tribunais analisam situações de excesso de barulho durante grandes eventos como a Copa do Mundo? Boa tarde novamente. Camille, muitas pessoas realmente acreditam nessa vertente. Até 22 horas eu posso tudo. Mas se trata essencialmente de um mito. Por quê? Porque na legislação federal, ela não existe nenhuma norma que libere qualquer tipo de barulho antes das 22 horas, né? O que existe, que leva a acreditar nessa vertente, é que são as leis do silêncio, que são leis municipais, que elas fixam esse horário como referência, né? Mas isso não quer dizer que antes das 22 horas, vale tudo, eu posso fazer tudo, né? Até porque o artigo 1336, inciso 5 do Código Civil, ele proíbe o uso prejudicial, o abuso, o uso prejudicial ao sossego, né? A qualquer hora, não só depois das 22 horas. Então, os tribunais, eles, para analisar um caso concreto, eles não vão olhar só o relógio, só a hora, eles vão olhar a intensidade, o horário, a frequência e o impacto. Qual foi o impacto daquela situação na minha vida, né? Assim, trazendo para a nossa realidade da Copa do Mundo.
eu comemorar um gol, alguns minutos, não vai ter um impacto na vida de ninguém, mas terminou um jogo, que a gente está sempre tá vendo que estão tendo jogos noturnos, né? Terminou um jogo, eu vou fazer uma festa, 3 horas da manhã na minha casa. Isso vai ter um impacto maior, é isso que vai ser analisado. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar também com essa questão da razoabilidade. Então, assim, para entender essa questão desse mito, a gente tem que observar que existe 2 regimes. A da lei municipal, que a gente já falou, que é essa questão do horário das 22 horas, e a lei de contravenção penal, que é o que vai ser aplicado nessas questões de abuso, que é a lei federal, que ela é superior à lei municipal, que é as chamadas leis do silêncio. Então, só a título também de curiosidade, aqui em Teresina nós temos a lei do silêncio também, né, que é a lei 3.508 de 2006, que recentemente ela foi alterada, que nessas leis do silêncio você tem a questão da medição dos decibéis, e foi alterada, aumentou os decibéis para 80, e a forma de medição desses decibéis também foi alterada. Mas, assim, para a nossa realidade de Copa do Mundo, o que vai valer é a questão da lei da contravenção penal, que a gente não faz medição desses decibéis, né? O que vai ser analisado realmente é a situação no caso concreto. O que é que os tribunais eles vão olhar como prova? Não precisa ter essa prova pericial do volume do barulho, vai precisar, a gente pode utilizar como prova a questão de vídeos, de gravações, do registro do livro de ocorrência, que isso é muito importante, e a questão também, até que vai no grupo de WhatsApp. Então, como já foi dito aí, tanto pela doutora Vanessa como pela doutora Maria Helena, o importante agora na Copa do Mundo é a questão da razoabilidade, né? Não é porque eu estou 3 horas da tarde que eu vou poder me exceder o meu direito de propriedade. Não vou poder, entendeu? Porque pode sim, ou seja, o morador ele pode estar dentro do horário municipal, né, que é até às 22 horas, mas ele pode estar cometendo uma contravenção penal. Muito obrigada, doutora Larissa. Eu queria só aproveitar a fala das colegas para trazer uma experiência que eu vivi hoje, que foi eu fiz uma audiência que está completando 4 anos de vida, foi na última Copa. Esse morador entrou com um processo contra o condomínio por conta de uma multa, exatamente pelo uso abusivo do som. Ele estava usando uma caixinha de som, uma caixinha não, uma caixona de som na área de lazer, e era um domingo, foi um jogo no domingo, e estava causando uma repercussão muito negativa dentro do condomínio. A gente trouxe como prova dentro desse processo, porque ele alega que não teve a medição de decibéis, como a doutora Larissa trouxe aqui, porque é previsto na legislação municipal, trouxe também essa questão do horário até 22 horas, e a gente levou para combater essa alegação dele exatamente o livro de ocorrência, os registros no WhatsApp, de como aquilo ali estava impactando na vida, na boa convivência ali dos moradores dentro do condomínio, até os blocos mais longe, que esse condomínio em questão tinham vários blocos, até os mais distantes ali da área de lazer, estavam se sentindo incomodados com a situação. Então, assim, eu acho que aqui a gente já tirou uma excelente lição, né, que apesar de não ter ali alguns desses condomínios não vão ter o aparelho de medir, não vai ter o aparelho de medir os decibéis, mas tem outros meios, né, de se concretizar, de formalizar esse abuso desse morador, no caso, que já tinha passado o horário do jogo, já era 1h da manhã, né, da segunda-feira, ele atravessou o domingo inteiro e já estava na segunda-feira, pessoas trabalham no outro dia, então ficou registrado
E eu acredito, esse processo, como ele foi desarquivado e voltou hoje para a audiência, eu acredito que teremos um sucesso aí, exatamente pelo cuidado do síndico, né, desse gestor desse condomínio, em formalizar todas as situações, os próprios moradores, os próprios condôminos fizeram um livro, assinaram lá o livro de ocorrência e deixaram tudo formalizado. Isso aí com certeza vai contribuir para o sucesso dessa ação. E aí eu deixo a palavra para você. Ele estava usando uma caixona mesmo, né? Então, para o prédio inteiro, o condomínio inteiro, né? Bom, mas, doutora Vanessa, aproveitando, né, aqui a palavra é da senhora, eu quero saber, depois de analisarmos os direitos de quem quer comemorar e de quem precisa descansar, qual deve ser a postura mais segura dentro do condomínio? Flexibilizar as regras durante a Copa do Mundo ou manter os mesmos limites de convivência aplicados durante todo o ano? Acho que as colegas foram muito felizes na exposição aí dessa questão e trouxeram grandes argumentos, né? Então, o veredito não pode ser outro. É que tem que ser flexibilizado, nem tudo deve ser proibido, mas lembrando que a legislação continua a mesma, e a legislação aí para condomínio é o Código Civil, a convenção, a Constituição, são os limites da propriedade, né? Que o direito de propriedade, ele não é absoluto, ele é relativo. E aí a gente tem, quando a gente fala em direito de... Eu aprendi muitas coisas essa semana, e uma coisa que ficou na minha cabeça foi que quando a gente está falando em direito de vizinhança, essa convivência, a gente tem que lembrar dos 3 S's, que é a segurança, direito à segurança, direito à saúde e o direito a sociabilizar com as pessoas. Então, acho que todo mundo que está aqui já ouviu essa frase aí no direito desses 3 S's do direito de vizinhança. Então, é muito importante que a gente tenha a noção que é um momento, né? É um momento especial na qual tem que existir, sim, essa razoabilidade, mas também tem que existir a razoabilidade ao comemorar. Você não pode exceder. O excesso é o que deixa a comemoração e passa a ser o desrespeito, né? O direito do outro. Então, acho que o veredito é o equilíbrio, continua sendo a melhor regra de convivência. Tem que ter bom senso, né, doutora? Bom senso, total. Chegamos ao nosso segundo bloco, onde vamos debater as regras práticas de convivência, a aplicação de penalidades em casos de excessos e a rotina de fiscalização durante os Jogos da Copa do Mundo. Mas antes, vamos a um recado muito importante para quem deseja se destacar e crescer com solidez em um dos mercados que mais se profissionaliza no Brasil. Para você que quer empreender no setor imobiliário ou expandir sua atuação com uma estrutura de alto padrão, conheça o modelo de franquia do nosso apoiador Condoasp. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional. Departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados. Relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. É isso mesmo. Ser um franqueado Condoasp significa levar para a sua região uma metodologia de ponta com suporte contábil, administrativo, fiscal e documental, testado e aprovado em todo o território nacional. É a oportunidade perfeita de empreender com o respaldo de uma marca consolidada no mercado de assessorias condominiais. Quer conhecer os modelos de negócios e abrir a sua própria franquia? Os contatos da Condoasp estão passando aqui na tela. Bom, agora vamos voltar à conversa com as nossas convidadas. E eu tenho uma pergunta para a doutora Larissa. Doutora, além do barulho,
A Copa do Mundo costuma gerar outras situações delicadas dentro dos condomínios. O uso intenso de áreas comuns, convidados, bandeiras, decoração e até fogos de artifício. Até onde o síndico pode regulamentar essas situações sem extrapolar seus poderes? Olá, Camille. Essa pergunta ela é muito interessante porque eu acredito que esteja sendo tema de muitas dúvidas, tanto de síndico como de condôminos, né? Inicialmente, eu queria falar um pouco sobre a figura do síndico, né? Que ele é o representante legal eleito em assembleia, né, para administrar o condomínio. Ele podendo ser tanto um síndico condômino como um síndico profissional, né? Eu digo muito que hoje em dia o síndico ele não basta ser um gestor operacional ou multifuncional. Hoje ele exige algumas competências extras, como saber comunicação, saber mediação de conflitos, uma gestão financeira e também um conhecimento jurídico para que ele possa mediar melhor os conflitos que ele vai ter internamente no condomínio. E, dito isso, é importante de saber que a função do síndico, a atribuição do síndico, ele está previsto no Código Civil e também na Convenção do Condomínio. Então, é muito importante que ele tenha esse conhecimento e que ele não extrapole os limites a ele estabelecidos. O que é que eu oriento nessa situação excepcional de Copa? Seria ser organizado e se antecipar aos problemas para evitar muitos conflitos durante esse período, né? Uma assembleia para aprovar as regras transitórias da Copa seria a solução ideal para os condomínios. Por quê? Porque o síndico estaria seguro e estaria aplicando aquelas regras que foi aprovada em assembleia. Então, não teria nenhum conflito de chegar a um condômino dizendo que o síndico estava extrapolando suas funções, que ele não poderia estar fazendo aquilo, sendo que está todas aquelas regras aprovadas em assembleia. A não ser que essas regras que eles queiram estipular, elas já estejam dentro da convenção do condomínio. Mas se não, se eles querem flexibilizar, se eles querem estipular horários diferentes, uso diferente da área comum do condomínio, a minha orientação é: façam uma assembleia, aprove essas regras transitórias para serem aplicadas durante o período da Copa, que o síndico vai estar seguro juridicamente para que não exista depois nenhuma responsabilização dele. Obrigada pela resposta, doutora Larissa. Bom, agora tem uma pergunta para a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, quando um evento realizado no condomínio termina com danos ao patrimônio, excesso de convidados ou descumprimento de regras internas, quem é o responsável pelos prejuízos? Quais medidas jurídicas o síndico deve adotar para evitar que o problema se transforme em uma disputa judicial? Bom, Camille, sobre esse tema, a regra é bem clara. O condômino é que responde pelos danos dos seus convidados. Se o condômino convidou, o convidado danificou um elevador, danificou uma área comum, o morador que trouxe é que deve arcar com os prejuízos causados. O convidado, ele não é condômino. Quem possui um vínculo jurídico constituído com o condomínio é o próprio condômino. E quanto a essas medidas a adotar, na prática, o síndico ele deve primeiro documentar tudo. Menciono até uma fala da doutora Vanessa, que compartilhou uma grande experiência dela sobre a participação dela na audiência nesse processo, enquanto foi relevante a cautela, a diligência do síndico em ir lá fotografar, em ir lá relatar no livro de ocorrência. Então, nessa situação aqui de uma ocorrência, de uma eventual ocorrência de algum dano na área comum, o primeiro passo do síndico é esse: é documentar, é fotografar os danos, é relatar no livro de ocorrência. E, em segundo, providenciar uma notificação formal ao condômino por escrito, estabelecendo um prazo para a reparação desse dano. E, em terceiro plano, não havendo nenhum retorno desse condômino, levar uma assembleia e aí, em casos necessários, ajuizar uma ação
haja vista que todas as medidas administrativas extrajudiciais não lograram êxito na resolução desse problema, dessa situação. E sobre essa pergunta, esse questionamento, esse tema, eu deixo uma orientação de grande valia, que é sobre a prevenção, é sobre o síndico ele ser preventivo, onde essa prevenção ela vai minimizar muitos problemas e até mesmo custos para o próprio condomínio, desgaste para a gestão, desgaste para os outros condôminos, que ao reservar uma área de lazer, ela seja condicionada à assinatura de um termo de responsabilidade, onde o condômino está ali se comprometendo a zelar e também se comprometendo a responder por eventuais danos que ele venha causar. Eu tenho plena convicção que resolve muito dos conflitos que poderiam virar um processo. Então, uma mensagem que eu deixo é que o síndico ele precisa agir como gestor, de fato, não como um policial. Notificar formalmente, sempre se utilizar dos termos de responsabilidade, são mecanismos que diminuem os litígios processuais em média 80%. Muito obrigada, doutora. Doutora Vanessa, a senhora quer dar a contribuição ou está tudo bem? Eu quero só deixar aqui gravado que dessa vez não fui eu que falei do 1348 para os síndicos. Síndico, hoje as nossas convidadas trouxeram o 1348 de outra forma, né? A importância do síndico não é só estar ali em multa, né? Multar, que está também previsto, sim função do síndico mudar, mas ele é um gestor de convivência, né? Então, eu acredito que é isso, síndicos. Leiam 1348. Está sempre presente entre nós. Conheçam. Aqui a gente pode perceber que essa é a base de tudo para uma boa sindicância, né? Bom, mas agora, continuando com a senhora, doutora Vanessa, considerando todos esses desafios, qual é a principal orientação para que o síndico consiga preservar a ordem durante a Copa do Mundo, sem impedir que os moradores aproveitem um dos maiores eventos esportivos do mundo? Então, como eu já tinha dito, o síndico ele é um gestor de convivência. Então, ali ele fazer essa gestão eficiente começa, como a doutora Maria Helena disse, evitando esse conflito de acontecer, né? Então, ele agindo preventivamente é a melhor opção para que ele não tenha problemas no futuro. E compartilho da mesma ideia da doutora Larissa, que se eu fosse síndica e os meus síndicos, eu oriento que eles façam, sim, uma assembleia antes, deixem aquilo ali pré-estabelecido, ou então, se o seu condomínio já tem isso previsto na convenção, essa questão de horário, né, já tem uma convenção, um regimento interno mais completo, que você compartilhe isso, né, dentro do seu grupo de WhatsApp, para que todos tenham conhecimento, ou então recobrem, né, o que já está lá no seu regimento interno, né, porque quando todos conhecem os seus direitos e deveres, a Copa deixa de ser um motivo de conflito e passa a ser o que ela é, né, um momento de comemorar, de fortalecer a convivência dentro do condomínio. É verdade. Muito obrigada, doutora Vanessa. A conversa está excelente. Os síndicos e moradores que nos assistem estão recebendo uma verdadeira aula de direito condominial. Tenho certeza. E nós vamos já continuar. Mas antes de irmos para a nossa rodada de respostas rápidas com nossas convidadas, vamos ver um vídeo curto sobre como acabar de vez com a burocracia de papéis e assinaturas na hora de oficializar as regras do seu prédio. Voltamos já. Participar das decisões do seu condomínio nunca foi tão simples. Conheça a Assembleia Virtual do Classicom. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível estar presente nas assembleias. Com
Com a Assembleia Virtual Classicom, você acompanha pautas, vota e participa das decisões de forma prática e segura. Todo o processo é realizado digitalmente, com total transparência e segurança, proporcionando mais comodidade para moradores, síndicos e administradoras. Com poucos toques, você participa das decisões importantes do condomínio, de qualquer lugar e no momento mais conveniente. Classicom. Tecnologia que aproxima pessoas e facilita a gestão do seu condomínio. É exatamente o que todo gestor precisa. De nada adianta reunir os moradores e debater exaustivamente sobre as diretrizes de segurança ou as regras de convivência, se, na hora de registrar a ata, o síndico perde dias enfrentando filas em cartórios. Com serviço de logística exclusiva da Condoasp, as atas são registradas direto no cartório e disponibilizadas digitalmente para os moradores por e-mail e dentro do aplicativo Classicom. Se você quer dar mais agilidade para os condôminos e eliminar a papelada da sua gestão, fale com a Condoasp. Os contatos estão aqui na tela. Senhoras advogadas, aqui na Tribuna Condominial, agora vamos para uma dinâmica totalmente diferente dos primeiros blocos. Chegou a hora do quadro Minuto da Jurisprudência. A dinâmica funciona da seguinte forma. O cotidiano na gestão condominial impõe decisões rápidas e o síndico busca orientações jurídicas que sejam, acima de tudo, práticas e conclusivas para o seu planejamento. Por isso, preparamos um formato focado na objetividade. Eu apresentarei cenários bem específicos e os doutores, as doutoras, no caso, terão o desafio de sintetizar a solução legal em até aproximadamente 1 minuto. É uma forma de entregarmos o máximo de valor técnico com o dinamismo que o nosso público precisa. Vamos começar com a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, o síndico pode utilizar recursos do condomínio para instalar um telão e promover a transmissão dos jogos nas áreas comuns, ou isso depende da aprovação em assembleia? Bom, Camille, eu sempre vou optar por orientar um caminho inicial, que é a verificação na convenção. Ver o que ela estabelece, ver o que ela reza. Via de regra, para alguns gastos ordinários, gastos de pequenos valores, como alugar um telão, por exemplo, o síndico ele tem uma autonomia, porque faz parte ali de uma gestão da área comum, mas esse valor já é mais expressivo, já envolve de fato uma compra de um equipamento permanente. Eu oriento por buscar a aprovação assemblear, buscar essa deliberação, para evitar futuros questionamentos, futuras contestações por parte dos condôminos, evitando o uso indevido do fundo comum. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutora Larissa, agora uma pergunta para a senhora. O morador pode decorar sua varanda ou pendurar bandeiras do Brasil na fachada do edifício durante a Copa do Mundo? Bom, Camila, a gente sabe que essa questão ela está no centro de um debate, agora, principalmente na época da Copa do Mundo. Então, assim, eu vou ser bem objetivo em 2 pontos. A bandeira do Brasil, o condomínio não pode proibir, porque existe uma lei federal que autoriza o uso da bandeira do Brasil, tanto em edifícios particulares como públicos, que é a Lei Federal 5.700/71, no seu artigo 11, ela autoriza. O que é que o condomínio pode fazer? Ele pode disciplinar o uso da bandeira, tamanho de bandeira, como colocar a bandeira, para evitar danos estruturais, danos na pintura, ou até mesmo risco de queda que pode estar machucando alguém. Então, assim, o outro ponto que precisamos analisar são as decorações e bandeiras de outros países. Aí sim, nessa questão vai valer a convenção. O que estiver previsto na convenção, o síndico vai poder aplicar. Obrigada, doutora. Eu não sabia dessa lei sobre a bandeira. Muito interessante. Agora vamos para a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, pensando na segurança
na capacidade das áreas comuns e na organização durante a Copa do Mundo. O condomínio pode restringir o uso de espaços como churrasqueira, salão de festas e piscina apenas aos moradores, impedindo que eles levem convidados? Camila, como nada é absoluto, a gente tem que, mais uma vez, voltar lá para a convenção, se reportar à convenção, se reportar à regra interna do condomínio, ver o que ela diz, ver o que ela estabelece. O uso das áreas comuns é um direito de todos os condôminos e se inclui receber os convidados. O síndico ele não pode simplesmente restringir porque chegou no período de Copa do Mundo, todos os condôminos, os moradores vão querer procurar a área. Não, ele tem que verificar o que estabelece na regra interna do condomínio para poder decidir, se for o caso, levar para uma assembleia, considerando que nesse período aumenta a procura, a área ela vai ficar mais disputada, para estabelecer algumas regras, limitando o número de convidados, exigir um cadastro prévio, estabelecer os horários de acesso, criar algo muito inteligente, uma escala de uso durante, para não só determinado condômino ser beneficiado no uso dessa área comum, desse salão de festa. Então, isso tudo, que essas alternativas, tudo está dentro dos limites e poderes do síndico, sem precisar ele se exceder. Agora, proibir totalmente a entrada dos convidados, sem respaldo na convenção, pode ser considerado uma violação do direito de propriedade. O direito de propriedade não é só ali diante da unidade privada, ela se estende à área comum. O apartamento privativo, ele é juridicamente indissociável da área comum. Obrigada, doutora Maria Helena. Agora voltamos com a doutora Larissa. Doutora, durante a Copa do Mundo, alguns moradores aproveitam o aumento da circulação de pessoas para vender alimentos e bebidas aos vizinhos ou divulgar esses produtos nos grupos do condomínio. Essa prática é permitida ou pode ser restringida pela administração? Bom, Camila, uma venda ocasional, um doce, um salgado, de forma eventual, restrita ali à comunidade do condomínio, não existe problema nenhum. Não vai ter um desvio de finalidade. O que vai acontecer, que vai gerar o problema, que vai gerar esse desvio de finalidade, é quando se torna habitual. Quando aquela produção vai se tornar em alta escala, né? Onde a portaria vai virar um ponto de entrega, onde o fluxo de pessoas estranhas vai aumentar demasiadamente no condomínio. Então, aí é o momento do síndico agir, né? Ter realmente essa proibição e de aplicar a convenção do condomínio. Obrigada, doutora Larissa. Bom, agora, doutora Vanessa. Para fecharmos, qual é a principal orientação jurídica para que síndicos e moradores aproveitem a Copa sem transformar um momento de confraternização em um conflito dentro do condomínio? Antes de eu começar a minha resposta, eu gostaria só de dar o meu ponto de vista às perguntas das colegas, que nesse caso eu sou um pouco mais conservadora, né, quanto ao uso de fundos de reserva do condomínio. Eu acho que mesmo o síndico tendo essa possibilidade de fazer esse uso, mas esse uso dentro dessas possibilidades, ele está mais voltada para uma situação de urgência, né, de obras de urgência, de fazer uma reforma que seja urgente, o uso ou então essa televisão, para ela ser comprada ou alugada, mesmo naquela condição de uma exibição do jogo da Copa, tem que ser acordada em assembleia. É uma segurança para o próprio síndico, né, que tem essa responsabilidade, prestação de contas e tudo mais. E a mesma situação eu sinto quanto à proibição de área comum. Porque quando a gente passa a gente fala sobre direito de propriedade, o direito de propriedade ele não é absoluto.
E ele é relativizado exatamente, eu acho que essa questão dela relativizar exatamente porque a gente precisa ser atento ao direito de vizinhança, ao direito coletivo, que supera a sua propriedade, né? Você não pode invadir ali as situações, você não pode expor as pessoas, você não pode expor a segurança dela, a saúde. A gente tem o direito ao silêncio também, né? Então, quando a gente está falando do direito à propriedade, ao haver alguma vedação sobre o uso de uma área comum ou de uma venda de alimentos ali naquele período, a gente está falando de um grupo de WhatsApp que tem condôminos, mas ele é mais voltado para tratar de assuntos do dia a dia. Então, assim, já entrando na minha pergunta, eu já digo que eu acho que a principal regra ela não está prevista ali só no Código Civil e na Convenção, né? Que é o respeito. Você tem que respeitar todas aquelas ideias, todas as pessoas, você tem que respeitar a coletividade que você está vivendo. Então, aí eu acredito que o síndico pode, sim, desenvolver uma circular, por exemplo, dizendo, olha, assim, vamos agir assim durante esse período, vamos dialogar, porque a Copa do Mundo ela vai durar só algumas semanas, né? E você vai ter aqueles vizinhos por muito tempo. Então, é importante a gente manter esse respeito. A gente tem ideia que, apesar de ser um evento comemorativo, muito esperado, que a gente passa 4 anos esperando para ser hexa, quem sabe? Então, é necessário que a gente previna, né, essa situação, não deixe que isso torne uma situação delicada, complicada, e que o síndico não exceda os poderes dele, como, por exemplo, gastar o dinheiro de um fundo de reserva comum para uma coisa transitória, né, que não vai agregar economicamente, não vai valorizar aquela estrutura, apesar de promover essa união ali, aquela convivência condominial. Então, assim, nada melhor do que passar por uma assembleia, fazer a sua circular para dizer ali como é que vai ser os dias de jogos, como deve ser organizado. Tem a questão também dessa venda de alimentos dentro do condomínio. Alguns regimentos entendem que proíbe de forma total, isso não deve ser aberto uma exceção só por causa da Copa do Mundo, né, infelizmente. Então, mais uma vez, eu vou citar aqui o SSS, os 3S, que é a segurança, o direito à saúde, o direito ao silêncio, né? Então, assim, vamos respeitar o bom senso, né, Camila? Eu acho que hoje a palavra-chave aqui desse programa foi bom senso. É isso, é respeito e bom senso, né? Exatamente. Obrigada, doutora Vanessa. De nada. Bom, aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção neste recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A mentoria Síndico Qualificado
qualificado MSQ oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar uma base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E falando em qualificação e em debater a realidade dos condomínios na prática, eu quero abrir aqui um espaço muito especial no nosso cenário. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, vai ao ar mais um Meet dos Síndicos. E eu chamo agora a maravilhosa Adriana Souza. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Camille. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E por aí? Então, tá tudo maravilhoso, melhor agora, porque eu estou acompanhando aí vocês na tribuna condominial e o debate está fantástico, né? Vocês estão falando hoje sobre os limites da tolerância na Copa do Mundo. Olha, o gancho não poderia ser melhor, hein? Porque amanhã, no Meet dos Síndicos, nós vamos falar sobre uma maneira de gestão que expande esse cuidado com as pessoas, a gestão humanizada de condomínios. Nós vamos discutir como gerenciar expectativas de moradores e, principalmente, como motivar e proteger nossa equipe da linha de frente sem perder o rigor técnico e operacional do condomínio. Estamos com uma bancada de peso, hein? Vamos receber o Humberto Monteiro Alves, lá de Goiânia, e também a Edna Sávio, direto do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro e agora está morando em São Paulo. E, claro, o doutor Paulo José, para responder todas as dúvidas jurídicas da audiência sobre esse assunto. Pessoal, vai ser imperdível. Então, eu espero todos vocês amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, aqui no canal da Pred News. Também espero você, Camille. Com certeza estarei assistindo. E, adorei o spoiler, viu? Olha, quero ver todo mundo amanhã colado, tá? Para assistir o programa Meet dos Síndicos com a nossa maravilhosa Adriana. Muito obrigada, Adriana, pela sua participação e um excelente programa para vocês. Obrigada, Camille. Sempre bom encontrar com vocês. Um abraço para você, para toda a sua bancada de especialistas e até amanhã, pessoal. Que debate incrível e esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa bancada. Quero expressar minha imensa gratidão às nossas convidadas por compartilharem tanto conhecimento técnico conosco. Doutora Vanessa, muito obrigada por conduzir mais uma vez esses esclarecimentos com maestria, mostrando o caminho seguro para elevar o nível da governança em todo o país. Obrigada pela companhia de todos. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. E espero que o programa de hoje tenha mostrado que informações jurídicas é a ferramenta para prevenir os conflitos e fortalecer, né, a convivência entre os condôminos no condomínio. E aproveitem a Copa e comemorem com responsabilidade, tá? Até a próxima. Obrigada, doutora Vanessa. Doutora Maria Helena, agradeço imensamente pelas ponderações tão pontuais e cirúrgicas. Eu que agradeço, Camille, agradeço pelo convite, sigo também à disposição e que tudo que a gente falou, que a gente compartilhou, que a gente contribuiu, as trocas de entendimentos, sejam de grande contribuição para as gestões condominiais. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutora Larissa Matias, foi um enorme privilégio receber todas as suas análises. Muito obrigada pela sua contribuição de hoje. Obrigada, Camila, eu que agradeço. Foi muito bom participar do Tribuna Condominial. Espero poder contribuir outras vezes, né? Espero que também essa edição tire algumas dúvidas de todos os síndicos, condôminos, e que possamos ter agregado valores e conhecimentos a todos. Obrigada, doutora Larissa. O meu agradecimento especial também vai para você, que dividiu seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto
continua a todo vapor na grade da Pred News. Sintonize os seus lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro imperdível no Meet dos Síndicos. A apresentadora Adriana trará síndicos com muito conhecimento para compartilhar. E, com certeza, na próxima quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retornará com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E lembre-se, clique no botão de se inscrever aqui no nosso canal, ative todas as notificações e acompanhe nossos conteúdos aqui na Pred News. Uma excelente tarde a todos e até o nosso próximo encontro!